Paz do Senhor, irmãos. Paz de Jesus, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Seja adorado o nome do Senhor, seja glorificado o nome do Senhor essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Tanta coisa para falar, né? Esse mês de setembro, pelo impacto que foi o nosso mês de agosto, creio que o Senhor tem algo para nós nesse mês. Palavra do Senhor, verso de número 24. A nossa reflexão, a nossa conversa esse mês é sobre o que realmente importa para Jesus, né? Eu estou lidando com pessoas, você também. Há um trânsito hoje, mais do que nunca, carregado de autossabotagem, né? E parece que cada vez mais as pessoas, elas sabem muito, se conhecem pouco e sentenciam além daquilo que era o mínimo da misericórdia. Misericórdia é um assunto que é o assunto do ano para mim, né? Eu sempre estudo um assunto no ano que eu geralmente não prego. Uma coisa das minhas curiosidades, e eu estou desde janeiro debruçado nesse assunto, e o que eu tenho percebido é olhar as pessoas, me olhar e ver que eu não me conheço. E eu não me conheço não é por falta de análise, eu não me conheço porque eu não tenho mais 15 anos, eu também não tenho mais 51, né? Eu também não tenho mais 50, e aquele Zé Carlos de 49 anos, não é esse Zé Carlos de quase 53. E isso não é porque eu estou trocando de máscara, não. Isso é porque eu estou vivo. E porque eu estou vivo, eu sofro os impactos sociais da sociedade que eu faço parte, e nesses atravessamentos eu também estou numa metamorfose. Então é difícil para mim esse papo cabeça, agora eu vou dar um tempo, porque eu quero me conhecer, eu preciso me conhecer, e cheio de coisas que importam para você, e aí você está vivendo o cristianismo, né? E aí é terrível a gente encaixar dentro do cristianismo tudo que importa para nós e nada que importa para Jesus. Então, esse mês, a nossa provocação está em cima de descentralizar. Então, as minhas autossabotagens, ela vai perdendo sentido, as minhas sabotagens também vão perdendo sentido, porque a nossa questão aqui é o que importa para Jesus. O que realmente importa, né? Na linguagem de Paulo, ele se despojou da sua glória e assumiu a forma de servo. E eu vou te falar uma coisa, é tão duro imaginar um dia de hoje alguém querer imitar Jesus, justamente porque hoje nós estamos inteiramente voltados à nossa própria glória. Então, essa ideia de se esvaziar, se destituir de uma glória é muito perversa para nós. Jesus não ia nos atrair de jeito nenhum. Por isso a gente está então em conflito, e eu sou crente de um tempo que, se você tivesse no dia bom, você tinha que orar. Se você tivesse um dia mau, você tinha que orar. E aí essa vida de oração, ela fazia parte do teu cotidiano. E hoje então a gente precisa descentralizar. Pensar na descentralização, porque essa centralização
me transformou em pessoas cheias de não me toque, né? Pessoas que construíram um campo de antipatia para tudo. E, né, quando eu era guri, e a gente vivia pelos campos, tinha muito campo de futebol, muito mato, né, pelas ruas, e tinha aquela plantinha que o nome dela era dormideira. Quem lembra da dormideira? Rapaz, ela estava ali, se você encostasse nela, o que ela fazia? Ih, rapaz, esses dias eu pensei na dormideira, porque eu fico pensando no ser humano, eu falo, rapaz, eu estou cheio de esperto, eu estou lidando de novo com a dormideira, porque se você ameaçar, você tocar numa dormideira, ela já... E é incrível, né? Então, nós estamos aqui pensando naquilo que importa para Jesus. Importa para Jesus. O que realmente importa para Jesus? Então, estou em Mateus, capítulo de número 13. É óbvio que a dormideira já começa a se apertar, porque não é o que te importa para você, né? Mas o Espírito do Senhor quer falar à igreja, pela palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor quer falar à igreja. Poucos aleluias, e para mim isso é um sossego na minha alma. Difícil quando ninguém pensa o que a gente fala, eu gosto que pensa. Palavra do Senhor, verso de número 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, os homens o quê, irmãos? Lembra da dormideira, é importante. Os homens dormiam. Veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do dono do campo lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não que, irmãos, não arranqueis também o trigo com ele. Essa é a parte mais dura do versículo. Deixai crescer ambos juntos. Ambos, o que, irmãos? Juntos, até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Espírito do Senhor, nós queremos consagrar os elementos da ceia, queremos pedir ao Senhor graça, queremos te pedir, Espírito Santo, estreita a tua amizade conosco nessa noite, para que aquilo que importa para o nosso Senhor seja a nossa primazia. Eu sei que há uma obra que eu não vou conseguir aqui, Senhor. Eu não vou conseguir fazer. Eu vou tentar, mas não vai dar certo. Só o Senhor pode fazer. Atingir os corações aqui, só o Senhor pode fazer. Eu sei que só o Senhor pode fazer. Da forma como tem sido a inquietação dessa semana, só o Senhor pode fazer. E eu prefiro que o Senhor faça, porque eu não quero estragar a tua obra nessa casa. Por isso, Espírito Santo, nos dá sensibilidade e percepção espiritual dentro daquilo que nós vamos estudar da tua palavra. Cada versículo, cada contexto salientado, Senhor, que antes de nós pegarmos esse cálice e esse pão,
nós devemos estar com uma certeza plena. Há realidades que te importam, e essas que são a verdadeira motivação da nossa alma, como aqueles que te servem. Estende as tuas mãos sobre nós, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Estamos com uma conversa aberta, que ela tem 58 versículos, e que a palavra-chave dessa conversa é reino, né? Mateus capítulo de número 13, Jesus conversa sobre reino. Todas as parábolas, todos os assuntos que Jesus ele começa e termina, e aos discípulos que ele tem um cuidado muito especial. Estamos no capítulo 13, irmãos, olha comigo o verso de número 11. Aos discípulos que ele tem um cuidado muito especial de, a cada momento que encerra uma parábola, e que eles estão em particular com o Senhor explica aos discípulos o que quer dizer a parábola. Porque aos discípulos o Senhor vai ensinar, que aos discípulos é liberado eles conhecerem aquilo que são os mistérios do reino. Então é importante para mim esses 58 versículos. Quiséramos poder estarmos, quem sabe, num retiro, né? E a gente separar em sessões, e a gente conversar sobre esses 58 versículos, um a um. E quando acabássemos os 58 versículos, respaldado de Gênesis a Apocalipse, cada um, haveria uma certeza: Jesus só queria conversar sobre reino. Só sobre reino. Capítulo de número 13, verso de número 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou num barco e assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por meios de parábolas. Verso de número 10. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado o quê, irmãos? Rapaz. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles o quê, irmãos? Então Jesus assegura que para os discípulos, aquilo que era importante, aquilo que tinha sentido direto para Jesus, para os discípulos era revelado livremente. Para os discípulos era revelado sem nenhum tipo de empecilho. Os discípulos de Jesus, então, eles podiam saber diretamente o que era importante para Jesus. Só que quando eu vejo Jesus chegar para discípulo e falar: segue-me, não está custando caro para discípulo, está custando tudo. Quando João, capítulo de número 6, Jesus conversa sobre coisas de um outro nível de compromisso, e quando ele começa a falar num outro nível de compromisso, um grupo considerável, e até posso dizer incontável, porque não tem um registro nas Escrituras, falou: o discurso é duro demais, e virou as costas e foi embora. Só que quando você começa a ler João 6, o nível de compromisso que Jesus estava conversando era só o que importava a ele. E quando Jesus falou para os discípulos aquilo que importava a ele, eles falaram: não, esse discurso é muito duro. E eles começaram a ir embora. E aí Jesus perguntou aos 12, porque Jesus cumprir aquilo que era importante para ele, não dependia dos 12, assim como não depende de mim nem de você. Então Jesus perguntou aos 12: e vós não quereis ir? E aí um teve a sacada de dizer: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna?
Então, quando os discípulos, eles se deparam de fato e de verdade com aquilo que realmente importa para Jesus, os discípulos, de maneira consciente, escolhem fazer o que importa a Jesus ou não. Isso daqui para mim é precioso demais, porque quando você está aqui, esse é o ano da popularidade, tá bom? É um ano que todo mundo quer ouvir Jesus conversar, é um ano que todo mundo quer ouvir o que Jesus tem para falar, e só com os discípulos as coisas sobre o reino ficavam claras. Com os outros, Jesus falava por parábola, mas com os discípulos não. Com os discípulos sempre era tudo claro. Então, essa noite, eu quero que você, antes de qualquer coisa, você entenda que há uma colisão de pensamento. E nós estamos aqui, e isso é fato, nós estamos no século 21, nós somos pessoa desse tempo, nós respiramos a realidade dessa década, nós nos vestimos até assim, daqui a pouco vai mudar a estação e vai ter as cores de tendência, e você vai chegar na igreja, ela vai estar colorida com as cores da tendência. Porque nós estamos aqui, entranhado naquilo que a gente é competente para pensar, só que existe uma colisão de dois tipos de pensamento, isso não é novo. Então, nós estamos aqui, em Mateus capítulo 16, Jesus está conversando com os discípulos, e há uma provocação, porque Jesus está perguntando para os discípulos, o que as pessoas dizem que ele é, quem as pessoas dizem que ele é. E no final dessa conversa, um se atrapalha e Satanás consegue chegar mais perto. E eu quero ler com você o verso 23. E aí Jesus olha para mim, fica no texto, mas olha para mim. Jesus, ele faz uma linha de conversa comigo e com você. E o Espírito do Senhor mostra para mim e para você que existe uma colisão de dois únicos pensamentos. E é incrível, porque os dois têm alcance espiritual. Palavra do Senhor, então, verso 23, diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim o que, irmãos? Isso. Dependendo da tradução que você tiver, diretamente está escrito. Você só pensa como pensa o homem. Você só pensa, Satanás, você pensa como pensa um homem. Ou seja, a mesma competência de construir importâncias longe da perspectiva de Deus que um homem tem, Satanás tem. A diferença que o peso de um pensamento com peso espiritual toma é porque você está lidando com um ser milenar, que é um espírito. Ele não consegue saber o que você pensa, mas ele tem competência de analisar pelo teu proceder as construções do teu pensamento. Tem uma frase, né? O livro é Psicologia das Massas, Análise do Eu e do Ego, de Freud. E quando ele fala da massa e do homem da massa, a forma de manipular, tem uma frase nesse livro que é incrível, né? Porque ele vai dizer que todas as ações são precedidas primeiro, todas as atividades são precedidas primeiro por formas de exposição de pensamento. Entendeu? Ele vai dizer assim, quando se fica falando muito no assunto, provavelmente a pessoa vai fazer aquilo. Olha a consciência da mente que ele não começa a produzir na academia,
na clínica, ele começa a produzir no dia a dia de um monte de mulher grávida, sentindo dor, morrendo filhos, e aí ele trabalha o dia a dia para depois ir para a clínica. Então, é um camarada de rua, de estar ali. Quando ele escreve Psicologia das Massas, ele está admirando o quanto o homem da massa ele tem uma competência diante dele fazer, ele produzir pensamentos. E aí, daqui a pouco, quando ele dá um passo, uma massa o acompanha. E isso é estranho. Então, a nossa mente humana, ela tem competência. E a gente produz pensamentos. E isso aqui é tão proveitoso e rico, que Jesus vai falar assim, Satanás pensa igual. Satanás pensa igual o homem. Acabamos de ler o texto agora. Ele falou assim, não. Satanás, você pensa como o homem pensa. Para trás de mim, porque você pensa como o homem pensa. Então, você pensa na mesma competência que Satanás pensa. Ou seja, longe das perspectivas de Deus. Por isso que há uma colisão. Zé Carlos, se ele ficar na sua multidão de pensamento, sei lá quantos tipos de pensamento diferentes hoje por segundo, justamente nessa explosão tecnológica de informação, Zé Carlos não consegue pensar na perspectiva de Deus. E aí o que fala, que precede o que faz, vai junto com aquilo que você fala. E aí a gente precisa olhar o texto e entender uma coisa muito simples. Esses dois níveis de pensamento sempre estarão em colisão. Então, que bom que você pensa. Maravilhoso você pensar. Graças a Deus, eu gosto daquele livro do John Stott. Crer é também pensar. É isso. Eu acredito nisso. A gente crê em algo que é uma realidade construída e estrutural. Então, eu não estou crendo no vento. Embora eu poderia dizer sobre o Espírito Santo, por exemplo. Eu não vejo o vento, mas eu consigo sentir a presença do vento. Quem está quando está no ar livre e você consegue que o vento vem? Então, quando você está em João, capítulo de número 3, você entende quando se fala assim, o vento sopra. A gente entende o que é isso. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim são os nascidos do Espírito. Mas o Senhor, Ele se revela para mim de uma maneira que eu estou sempre consciente. Então, preciso ler Isaías capítulo 55 com você, só para me poder marcar que há uma colisão de pensamento. Porque qual é a minha dificuldade antes de mergulhar na parábola do joio e do trigo? É saber que os homens dormem. Porque os homens vão para uma condição que eles não percebem. E porque aquele que pensa como homens se aproveita no mínimo detalhe do próprio pensamento do homem. Meu amigo, servo de Deus, pastor Gelson Lima, não sei se ainda tem edições, se tem livros desse, mas o primeiro livro que ele escreveu, o tema era esse, Dormindo na Hora Errada. Falei, rapaz, deu medo até de abrir e tirar do lacre. Aí ele fez uma dedicatória e me deu de presente, eu demorei umas semanas para começar a ler, com medo. Entende? Tu fica assim, vai me arrebentar. Não é assim? Dormindo na hora errada. Então, estou em Isaías capítulo 55, o verso é o verso 8 e o verso 9, para a gente ganhar um pouquinho de percepção. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é interessante, né? Porque lá em Isaías, o profeta da revelação messiânica deixa uma coisa muito clara. Vai haver sempre uma colisão, um choque, uma dificuldade, porque os pensamentos do homem e de Satanás são totalmente distantes da perspectiva dos pensamentos de Deus. Então, tanto eu, quanto o inimigo da minha alma, não somos capazes de fazer um plano, um planejamento, um projeto de vida que esteja alinhado com os planos de Deus, porque os pensamentos são distantes. Começamos a pensar nisso e nos assustar com aquele que foi, é interessante, né? O incrédulo inteligente. Você sabe qual é o problema da incredulidade inteligente? É que, embora ela seja intelectualizada, ela é incredulidade. Quem foi o incrédulo intelectual do Novo Testamento? Saulo de Tarso. Não é assim, irmãos? É ou não? Abre Atos capítulo 9. A incredulidade inteligente é assustadora. Sabe por quê? Porque você pode construir pensamentos estruturados até sobre Deus, levar tanto a sério, que quem te vê te admira, quem te vê te respeita. A única coisa que essa estrutura intelectualizada é tão carregada de incredulidade que o Senhor desconhece ela. Atos 9 mostra isso. Um homem cheio de zelo de Deus, extremamente zeloso. Um homem que talvez você olhasse e falasse assim: se for para levar as coisas de Deus a sério, eu quero ser igual a ele. Só que ele é o retrato da incredulidade inteligente. Ele é o retrato da incredulidade inteligente. Me assusta esse momento, porque quando você lê lá em João, 1 João, você vai ver João falar de provar os espíritos. Sabe o que João vai dizer? Você tem que provar os espíritos, porque já há muitos anticristos no nosso meio. Sabe o que João está dizendo? Há muitas pessoas que com seus pensamentos são contrários ao ensinamento de Cristo no nosso meio. É o que João está dizendo. Então ele vai dizer que agora, naquele contexto lá, há uma multidão de incrédulos inteligentes. Eles são inteligentes porque eles formulam pensamento, eles são inteligentes porque eles formulam pensamentos e a partir daqui ações, eles tomam atitudes, lembra? E aí você para e você fala assim, bom, aquele cara é brabo, né? Ele é brabo. Ele é brabo. Aquela mulher, não, aquele post, o que ela falou, cara, o que ele falou, cara. Tá, mas são só pensamentos igual Satanás pensa. Que não são compatíveis com os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos. E aí você pega esse homem. Eu entendo porque Jesus vai passando um tempo, né? Algumas dúvidas vão sendo tiradas quando você lê a Bíblia, né? A primeira vez que eu li Atos dos Apóstolos, eu não entendi. A primeira vez que eu li Romanos, eu não entendi. A primeira vez que eu li o livro O Apóstolo, que foi o primeiro livro específico que eu li sobre o apóstolo Paulo, eu tive que ler ele 2 vezes, assim, para poder entender, assim, pô, mas por que tanta garra, tanta estrutura contra Deus? Se você mexe com as coisas de Deus,
se você assinala que você é de Deus, por que sendo tão de Deus, tão longe de Deus? Né, gente? E aí aqui é essa característica. A incredulidade inteligente faz você ser um crentão, uma crentona. A única coisa é que você não conhece o Senhor Jesus. O Senhor Jesus você não conhece. Então, mesmo sendo um crentão, uma crentona, você nunca está atento àquilo que importa a Jesus, porque Ele nunca foi o seu Senhor. Nunca foi. Embora você respire Deus. Se você pegar Filipenses, né, Paulo, ele esculhamba quando ele fala: eu excedi judaísmo perto dos meus irmãos. Eu excedi em judaísmo. Judaísmo, você sabe que judeu é raça. Judaísmo é o compêndio que forma a crença judaica. Ele fala: eu excedi, eu sabia mais do que todos eles. Eu era o topo da pirâmide. Se eu pudesse negar alguma coisa, não é assim que ele diz? Se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria ainda muito mais, porque eu sou hebreu de hebreus da tribo de Benjamim, ele é o topo. A árvore genealógica da sua vida está atrelado aos 12 patriarcas. Esse camarada, ainda assim, ele é um incrédulo inteligente. Eu estou feliz com isso, a reflexão da minha semana. Eu tenho que confeccionar mesmo, eu não tenho a competência. Tem irmãos que param 3 minutos, preparam um sermão, eu não sou assim. Eu sou muito lento, talvez um pouco curioso. E eu estou a semana toda pensando nisso. E no meus ir e vir, parando para ouvir coisas e outras coisas, e vendo e olhando, e situações, e eu pensando, meu Deus, até o ponto de ser incrédulo, eu já vi muito incrédulo dentro da igreja, mas incrédulos inteligentes é assustador, né? Mas existe muitos, e na verdade, nesse tempo presente, talvez o que mais nós temos aqui nessa noite é incrédulos inteligentes. Então, estou em Atos, capítulo de número 9. E esse homem, espetacular, né? Obstinado em seus propósitos, cheio de zelo, incrível, né? Cheio de planejamento, com uma pregação ousada, uma linguagem desafiadora, um testemunho incrível, mas vencido pelo diabo. Vencido pelo diabo. Dá para tu imaginar? Pensamento, pregação, testemunho, só que vencido pelo diabo. Porque é uma colisão dos meus planejamentos, da minha pregação, do meu testemunho, do meu, tudo fruto do meu pensar, tão distante do pensar de Deus. Vai haver uma colisão. Então ele não provocou nada. Todo o esforço que ele fez, ele não provocou nada no reino. Ele não conseguiu ter os mistérios do reino revelado a ele. Por incrível, olha para mim, é assustador, mas ele é um típico joio nesse exato momento aqui. Estranho, né? Eita, perigosão nessa palavra, né? Mas é isso. Ele só é fruto de uma semente que é colocada porque aqueles que não deviam dormir, dormiram. E a única coisa que ele faz é atormentar o campo. Palavra do Senhor, capítulo de número 9, verso 1. Tirei a beleza dele não, tá? Pelo contrário, vou colocar beleza.
Porque a beleza do homem na Escritura, ela se revela a partir do que ele nasce de novo. A partir do novo nascimento que ela se revela. Entendeu? A beleza do homem aqui está atrelada ao novo nascimento. Ele voltar ao lugar de coroa da criação. Entende? Palavra do Senhor, capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra... Estamos em Atos 9, irmão? Que legal, vocês estão muito pensativos, isso é bom para mim. Verso 1, Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra quem, irmãos? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os levassem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Está vendo? Um incrédulo inteligente. Pensamentos maravilhosos. Eu tenho um livro de 2002, e eu cacei tanto esse livro, achei um exemplar, porque eu tinha 75 exemplares desse livro. Eu fui lá em Petrópolis buscar. Fabiana, minha esposa, foi numa conferência de missões, na época, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e ela pegou uma inscrição de doação desse livro, e nós pedimos 100 livros de doação. E eu fui lá em Petrópolis buscar esse livro, um peso danado, e eu peguei 100 exemplares desse livro, e eu dei para as pessoas. Só dava. Um livro fantástico, eu achei o meu exemplar, tá? E eu achei bonito porque ele é cheio de marcações, as folhas são soltas, e eu pude ver aquele Zé Carlos de 2002, entendeu? De 2002, dando aula de evangelismo. Poxa, pai, querendo ganhar almas a todo custo. Ah, Jesus, coisa gostosa ver aquilo. E Reinhard Bonk, ele tem uma frase muito interessante, tirei do livro: se planejarmos, pregarmos, testemunharmos, evangelizarmos como homens, Satanás nos vencerá. Ele sabe como lidar com psicologia e propaganda. Em 2002, esse homem escreveu isso. Reinhard Bonk fazia cruzada na Nigéria com 500 mil pessoas presentes. Em 2002. 500 mil pessoas presentes. 3 milhões de pessoas presentes na cruzada. Nós tínhamos uma fita VHS, África lavada pelo sangue. Nós colocávamos essa fita e ficava chorando. Entende? 200 paralíticos assim, ó, sendo curado e levantando da cadeira. Eu ficava apavorado, a gente ficava botando a fita e chorando. E aquele garoto, em 2002, que eu era, querendo viver aquilo, sabe? Tem uma parte da fita inesquecível de uma das cruzadas que ele fala assim: é lindo demais quando a gente vê o Espírito Santo batizando com fogo 500 mil pessoas, e quando ele faz assim, o africano por si só gosta de dançar, né? E você vê eles pulando 3 metros quase de altura, e a glória de Deus inundando um lugar. Em 2002, ele escreveu isso: se planejarmos, pregarmos, testemunharmos, evangelizarmos como homens, Satanás nos vencerá. Ele sabe como lidar com psicologia e propaganda. Eu não sei como seria essa frase agora, para agora. Agora.
Se eu estivesse pregando isso aqui, e ao invés de eu falar que foi uma frase escrita num livro em 2002, e se eu falasse que fosse eu que falasse isso aqui, eu sei o que é planta dormideira. Eu sei. Dá um probleminha velado. Dá um probleminha velado. Porque nós estamos lotados de uma estrutura, nessa nossa incredulidade inteligente, de uma estrutura contra Deus. Se tivesse o apóstolo João aqui, ele diria: há muitos anticristos já no nosso meio, contrário aos ensinamentos de Cristo, que já não se importa com aquilo que é importante para Jesus no nosso meio. Se é o momento da ceia, sabe o que Paulo diz? Que você tem que se examinar, porque se você não se examinar, vai dar problema você meter a mão nesse pão, nesse cálice, sabe por quê? Porque muitos estão fazendo de uma maneira indevida, e por causa disso, muitos estão o quê no nosso meio, gente? Alguns estão dormindo, outros até estão doentes. E ele fala assim, não, esse momento aqui, então, revela que pessoas participam aqui, debaixo de uma sonolência. Então, eu estou no texto, então estou em Mateus capítulo 13. Eu quero andar um pouquinho aqui. E eu quero conversar com um discípulo nessa noite. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta as mãos. Só a metade. Os demais, eu quero dizer para você que a porta da graça está aberta. Hoje também é uma noite de salvação. Estou em Mateus capítulo 13, verso 24. O que eu vou fazer? Eu só vou ler a parábola. E o que eu orei ainda agora é o que é. Se não for pelo Espírito, não vai dar certo. Porque eu só vou ler a parábola e vou fazer 3 aplicações, a gente participa da ceia. Agora eu só vou ler a parábola. Então eu queria que você olhasse para Mateus capítulo 13. E é óbvio, é claro, olha para mim, que quem for discípulo vai ter mais facilidade de conhecer o mistério do reino. Quem não for discípulo, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eu acabei de te dizer que a porta da graça está aberta para você nessa noite. Para o discípulo, já está aberta. O trono da graça já tem um canal limpo, sem obstrução, derramando sobre você o conhecimento. Porque para os discípulos, aquilo que era uma parábola para os outros, era conhecimento claro para discípulo. Porque eles eram liberados para conhecer. Então, só vou ler a parábola. Então, você lê com atenção. Só lê com atenção. Porque é mais ou menos assim. Nós precisamos ler, o Senhor precisa falar com você. Porque eu só vou ler. E aí a gente mede aqui de uma maneira simples. Se você ler e entender, você é discípulo. Se você ler e não entender, a porta da graça está aberta. Se você quiser ser discípulo. Palavra do Senhor, verso de número 24. Texto lindo. Lindo, 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 apaixonante. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormem ou dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele: um inimigo fez isso.
Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar, então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Quem entendeu aqui, levanta as mãos. Entendeu? Quem entendeu, por favor, assim, levanta a mão. Amém. Pô, eu não consegui entender quando eu li de primeiro, não. Porque eu precisei que Jesus me explicasse, quando eu li a primeira vez essa parábola. E ele explica para o discípulo. Então, nós estamos agora no verso de número 36, ele explicando a parábola. Vamos ver se é o que você entendeu, que você é inteligente. Vamos ver se você entendeu. Porque olha para mim. Primeira coisa que está claro aqui. Aqui não tem joio e trigo. Porque aqui não é o lugar do joio e do trigo. O campo não é essa igreja. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. O joio são aqueles que conscientemente ou inconscientemente não aceitam ao Cristo. Então aqui não é o lugar da gente falar, tu és joio, eu sou trigo, não. O campo é o mundo. Quem manda a semente é Jesus. Os filhos do reino é a própria semente. Esses dão trigo. E o joio são os filhos do maligno. Quando você leu a primeira vez, naquele primeiro momento, quem entendeu isso, levanta a mão. Diminuiu, né? Tá, então eu vou ler para você entender, porque a gente é discípulo. A gente precisa entender. Verso de número 36, eu só vou ler, torno a dizer para você. Só as aplicações que eu vou fazer dentro da minha reflexão. Mas ler, eu só vou ler. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Jesus foi para onde, irmãos? E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem, gente? Isso, quem semeia a boa semente? Jesus que semeia a boa semente. Quem envia então? Quem envia para o campo? Beleza. Beleza, estamos resolvidos? Vamos para o texto. Verso 38. O campo é o legal. O campo é o mundo. E a boa semente é quem, gente? Os nascidos de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Jesus falou que se tu não é nascido do Espírito, de modo nenhum tu vai ver o reino. Só o nascido do Espírito vê o reino. Então o campo é o quê, irmãos? O campo é o mundo. Quem envia a semente, irmãos? Beleza. Quem é a semente, irmãos? Coisa linda. Palavra do Senhor. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são quem, irmãos? Isso aí. Beleza. E o inimigo que o semeou é quem, gente? Isso, as pessoas estão todas elas carregando de uma maneira distinta os seus ofícios aqui. Jesus está aqui. A igreja está aqui. O mundo está aqui. O diabo está aqui. Os filhos do diabo também estão aqui. Essa é a parábola do trigo e do joio. Vamos acabar a leitura. E o inimigo que a semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que, irmãos? Causa. Tudo que o que, irmãos? Pô, beleza. Que causa pecado. E todos os que o que, irmãos? Pô, beleza. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então o justo, oh meu Senhor, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh Jesus! Coisa linda. Qual é o seu lugar aqui nessa parábola, irmãos? Estou chamando de irmãos carinhosamente, né? Vou dizer assim, pela fé. Qual é o seu lugar nessa parábola? Quem é Jesus nessa parábola que levanta a mão? Então está resolvido. Nenhum de nós aqui somos Jesus. Quem é o campo aqui nessa parábola levanta a mão? Então está resolvido. Nenhum de nós somos o mundo. Eliminamos dois. Quem é o diabo aqui nessa parábola? Levanta a mão. Ninguém, né? Tá bom, eliminamos três. Então agora nós só temos dois. Quais são os dois, gente? Quem é o joio aqui? Levanta as mãos. Não temos joio aqui. Caramba, só restou um. Quem somos nós aqui então, irmãos? E o que importa para Jesus, trigo? Se você é o trigo, o que importa para Jesus? Você não é o diabo. Você não é filho do diabo. Você não é o campo. Você não é Jesus. Você está bom. Você não é joio. Você não é o diabo. Você não é o campo. Você não é Jesus. Beleza. Restou para nós sermos o trigo. Se somos o trigo, somos enviados. Se somos enviados ao mundo. Então a nossa vida atinge diretamente o campo. A vida atinge diretamente o campo de uma maneira tão poderosa que do trigo só sai trigo, não sai joio do trigo. Beleza. Qual é a sua visão de viver vida cristã? Se você é trigo, se amanhã você tem um campo social que você tem que estar, como você é lá? Acusador aqui, tu sabe que é o diabo, né? O Espírito Santo não trabalha com culpabilização. Culpabilização, quem trabalha é o diabo. Então, eu não vou te culpar. Semana que se foi, você é enviado no campo. O que esse campo foi atingido pela tua vida? Quem ganhou uma alma para Cristo essa semana, levanta as mãos aqui. Por favor, quem ganhou uma alma para Cristo aqui, levanta as mãos. Quem foi instrumento vivo, quem foi parceiro do Espírito Santo essa semana e viu o agente da deidade usando você, vaso de barro, mas carregando um tesouro, sendo instrumento de salvação aqui, levanta a mão. Houve salvação, 2 pessoas, que lindo. Que bom. Graças a Deus. Perdoa por isso, Jesus. Mas quem continua sendo o trigo, levanta a mão, por favor, só para mim.
Porque você sabe, ou é trigo ou é joio, tá? Quem continua sendo trigo, só para me saber aqui. Ah, beleza. Está tudo bem. A sua vida como discípulo faz sentido? A sua vida como discípulo faz sentido? Eu vou tirar minha aplicação logo por causa do horário. A sua vida como discípulo faz sentido? Porque é assim, a parábola diz para mim que Jesus é o que envia. Ele é então o que delega a autoridade direta. E ele envia com objetividade para um lugar, que é um campo, que é o mundo. E ele envia algo que carrega sentido para ele enviar, porque é o trigo. As Escrituras chamam de filhos do reino. Filhos do reino. E esses filhos do reino, eles transitam, crescendo junto, joio e trigo, e a maioria desses filhos do reino são amigos de joio, e a vida deles não causa impacto nenhum no joio. Nenhum. Não vai ser assim, em nome de Jesus. Mas talvez amanhã poderia ser assim. Chegando na repartição de trabalho, um já brinca, e aí, como é que foi o final de semana? Um já passa a mão no do outro, né? Já uma conversinha obscena, já uma fala, né? Aí a amiga troca que ela saiu com o amante já mandou mensagem de manhã, o amigo já fala que é amante, porque você sabe, né? O camarada lá não estava errado não, hein? Freud não estava errado não, hein? O pensamento precede a atitude. Se ficar com muita conversinha, pô, lá no meu trabalho, todo mundo bebe lá no meu trabalho. Ih, o pessoal lá bebe, lá todo mundo bebe. Na verdade, você está construindo uma agenda, né? Você sabe disso. Você está construindo uma agenda. Vai chegar uma hora que você também vai. Beleza. Por isso que quando Paulo conversa com a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, o que eles fazem em oculto não é nem bom pronunciar. Nem se pronuncia, pô. Se pronuncia. Não se deleita na conversa do amigo que tem amante, na conversa da amiga que tem amante. Você não se deleita com a conversa do outro que tomou quantos baldes, que comprou quantos baldes. Você não se deleita, porque você está construindo uma agenda. Ele fala, não, você nem pronuncia. Você nem pronuncia isso. Se você pronuncia, a atitude ela já está vindo. Você vai fazer. Todos nós sabemos aqui que somos seres humanos e todo ser humano é suscetível, ou seja, pode ser influenciado. Todos os seres humanos podem ser influenciados. O discípulo, na minha aplicação, tá bom? O discípulo é o discípulo que vai, e não o discípulo que senta. Repito para você. O discípulo é aquele que vai, não que fica sentado. Os anos se passaram, né, irmãos? Mas sabe qual era a coisa atormentadora quando eu me converti? Não ser crente de banco. E acredite nisso, crente de banco, não se falava acerca de você pregar na igreja, ter um minutinho de beijo na flor, ter oportunidade, não. Crente de banco era desrespeito a você não deixar de evangelizar. E todo mundo falava, não, que você é crente de banco não, irmão. Você é crente de banco não, eu quero ganhar alma para Jesus, irmão. Eu quero ganhar uma alminha para Jesus, irmão. E não. No tempo que eu me converti, tinha uma conversa, que ela tem os seus, entendeu? Tem suas atrapalhadas.
Mas ela impulsionava, que era assim, irmãos, eu quero colocar uma pedrinha na minha coroa. Quem é desse tempo aqui da pedrinha na coroa? Não é assim? Fala assim, eu vou ir pregar, porque eu quero colocar uma pedrinha na minha coroa. Aí eu vou botar uma pedrinha na minha coroa, então vou pregar. Foi a forma que a gente foi ensinado. Ensinaram a gente a fazer assim, a gente fazia assim. E isso aqui é uma realidade por causa do Marcos 16:15, irmão. Quem lembra o que está escrito em Marcos 16:15? Por favor, abra sua Bíblia. Meu Deus. Vamos ler junto num coral? Só o verso 15 mesmo. 1, 2, 3, vamos lá? Jesus disse isso para quem? Discípulo, pô. O campo é o mundo. Os discípulos são os filhos do reino, são a semente. Ele que lança a semente. O discípulo, então, é aquele que não é aquele que senta. Então, amanhã, quando você chegar no teu trabalho, o que você tem que fazer? Discípulo? Ô discípulo, o que você tem que fazer, discípulo? Quando você chegar na faculdade amanhã, na escola amanhã, no BRT amanhã, discípulo, no ônibus amanhã, discípulo, pegando Uber amanhã, discípulo. Já que você tem que pregar, discípulo, em tempo e fora de tempo, e você tem que cumprir o teu trabalho como evangelista, discípulo, o que é que você tem que fazer amanhã, discípulo? Porque a tua vida está toda encalacrada em você mesmo, discípulo, por causa do teu pensamento estruturado, que só sustenta o teu umbigo. Ainda está o contexto do reino. Busca o reino de Deus e a sua justiça. O teu umbigo é nada. As coisas do Senhor são muito mais excelentes do que o teu umbigo constrói. Ou você nunca leu que Ele faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Porque deu tanto certo, pastor, deu tanto certo, porque o discípulo queria ter uma vida de sentido, por isso que deu certo. Então o discípulo é aquele que vai. Então você é um privilegiado, porque talvez na esfera social que você vai estar amanhã, ou daqui a pouco, quando a gente acabar esse culto, eu nunca poderei estar. Essa pessoa que está ao teu lado nunca poderá estar. Eu fico vendo lá na faculdade, reconhecimento facial para entrar na faculdade, tá bom? Então, quem é o trigo lá? Sou eu. Você vai muito bem até um ponto, chegar a outro ponto, tem que botar a tua carinha lá e tem que bater, senão a roleta não roda. Tem carteirinha, não tem nada, tu bota a carinha lá, tu passa. Lá, você não vai estar lá, mas eu vou estar lá. Entende? Quem é discípulo aqui, levanta as mãos. Que o Senhor te abençoe, te prospere. Que o Senhor te faça frutificar. Que você seja um justo que brilhe como o sol. Ah, pastor, mas os meus pensamentos não encaixam isso. Porque eu, aleluia, sério, nesse lugar, seja discípulo também. Seja discípulo também. Seja um impacto que aquele que te enviou tem como propósito.
Eu fiz uma anotação. Estarmos apenas contentes, batendo palmas e acumulando experiências emocionais não satisfaz o plano de Deus. Aí vem o pastor, que apacenta o discípulo, e aí o que ele tem que fazer? Ficar criando injeção de adrenalina para você ficar na Resplandor da Glória? Então tem que fabricar, né? Eu estava vendo um ministério aí e achei interessante, né? 230 ministérios. Eu fiquei pensando, falei, caramba. 300 membros, 230 ministérios, eu calculei rápido e eu deduzi, bom, existe ministério que é de uma pessoa só. E aí eu pensei assim, foi pensamentos de Deus, não, meus pensamentos. E eu fiquei pensando, será que criou um ministério só para prender a pessoa na congregação? Será? Porque tem que ficar dando injeção de adrenalina, né? Só que na parábola do joio e do trigo, o trigo sabe que ele é trigo, porque para o trigo é revelado o mistério do reino. Ele sabe aquilo que importa a Jesus. Então, já tem irmãos que estão aqui, e pelo menos uns 3 irmãos já falaram para mim, pastor, eu fico tão aborrecido quando tu fala isso. Eu nunca almejei ser um pastor. Eu queria ser diácono. Eu acho lindo demais servir a ceia assim. Jesus, eu acho maravilhoso servir a ceia. Eu acho maravilhoso fazer visita no lar. Eu acho maravilhoso agir de maneira justa na hora das divisões na igreja, de compartilhar as áreas sociais da igreja. Eu acho fantástico. Eu queria mesmo era ser diácono. Eu pensava em Estevão. Eu era vidrado em Estevão. Eu falava, não, vou ser um diácono, vou pregar igual Estevão. Vou pregar igual Estevão. Eu vou ver o Senhor. Eu vou ver o Senhor de pé. Quero ver o Senhor de pé. Eu esquecia que ele foi apedrejado. Eu só queria ver o Senhor de pé. É aquelas aspirações que a gente tem, né? Aquilo foi só um detalhe. Eu queria era ver o meu Senhor de pé. E aí, sei lá, o meu Senhor falou, tá bom, teus pensamentos, eles estão estruturados, mas os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meu segundo ensinamento aqui. Qual foi o primeiro, irmãos? Isso aí, Emanuel. Fica perto de mim. Se eu subir, pega a capa. Pega mesmo. Porque senão eu levo junto. Não vou dar de graça para ninguém. Vou ficar igual Elias. Vou ficar encebando. Só se me ver celular, só se me... Não é assim, Elias? Ele não dá a capa, não. Ele fica encebando. Se tu me ver quando eu for tomado, tem que vir atrás de mim. Depois eu me ver quando eu for tomado. Qual o primeiro ensinamento, então, irmãos? É isso aí. É aquele que vai. Entende? Amanhã, seja sal da terra e luz do mundo. Seja discípulo. Quando a tua amiga desabafar que ela tomou um tapa na cara do amante, ela não está compartilhando. Não. Ela está entregando a vidinha dela na palma da tua mão. Não seja um omisso. Porque há 2 tipos de pecado terrível. É o pecado de comissão. Ou seja, você não responde aquilo que está dentro do compêndio de direção para a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A grande comissão. E existe o pecado de omissão. Que são as portas tão lindas que Deus concede a você de propagar
e simplesmente você fala, não, isso não, né? Porque eu achei que não deveria fazer. O discípulo é alguém que quer ver algo real da parte de Deus atingir o centro do alvo. Todo discípulo quer ver salvação, irmãos. Porque é um jeito claro de ver o Salvador agir. Não tem coisa mais bela do que você ver uma alma se render a Jesus, é ou não é? Não sei você, todas as vezes, em qualquer lugar, se tiver um vídeo, se eu ver alguém se rendendo à obra da cruz do Calvário, sempre dá sabe? Oh, Jesus! Porque esse é coração de discípulo. 1 Coríntios, capítulo 9. Jesus salvou você, agora seja um instrumento. Sabe qual a dor que eu senti? Eu sei que isso aqui está gravado e está sendo filmado, tem gente que nos acompanha de casa. E eu vinha naquela pegada e de repente eu comecei a estudar teologia, vai entrando muita coisa, faz muita coisa, vai para lá, vem para cá. Um primo meu, ele adoeceu e ficou internado. E aí eu já tinha um espaço nesse eixo da minha família como crente, e a esposa dele procurou a minha mãe e falou, vai lá para o Zé Carlos, pede ele para ir lá orar. A gente sabe que nós somos limitados, mas na verdade essas são grandes portas que o Senhor abre, para nós sermos instrumento vivo na mão dele, porque Pedro vai dizer que os anjos queriam fazer aquilo que só nós podemos fazer. Então essas portas se abrem, não é para um anjo descer lá, é para você falar, é para mim falar. E aí eu falei com a minha mãe, eu com um monte de coisa para fazer, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu não posso ir, eu só vou lá terça-feira. Terça-feira eu vou lá. Terça-feira eu vou lá, vou pregar, vou orar. Ele partiu que dia, irmãos? Segunda. O cemitério de Irajá abrigou o corpo dele naquele momento, e eu lembro de eu chegando no enterro. Vou te dizer uma coisa, não foi o diabo. Eu não recebi uma acusação. Eu fui esclarecido. Foi o Espírito Santo. E eu peguei na alça do caixão, não tenho dificuldade nisso. E quando aquele corpo desceu à sepultura, o meu Senhor falou assim, eu te dei uma oportunidade de falar do meu amor. Eu te dei uma oportunidade de falar do meu amor. Conversando depois, irmãos, ele ficou consciente até domingo, 100% consciente. Minha mãe falou comigo, era uma quarta-feira. Ele ia me ouvir. Ele me viu nascer. E ele era carinhoso demais comigo, muito mais velho que eu. E ele me chamava de Zé Perequeté. Desde pirralho, ele sempre brincava comigo. Por isso, a esposa dele falou, fala para o Zé ir lá, porque ele vai ouvir o Zé, ele quer ver o Zé. Mas o Zé não sabia o que era importante para Jesus. Estou contando a minha dor, tá, irmãos? Porque naquele lugar eu também falei algo para o Senhor. Eu falei, me habilita para mim nunca mais subir. Porque aquele trajetinho de levar o corpo, né, irmãos? É a via dos horrores, né, irmãos? Eu nunca mais, sem poder falar do amor, do teu amor, de alguma maneira, nem que seja só com testemunho da minha vida, para um familiar meu.
que pelo menos eles tenham um parâmetro de alguém da família que te serve. Porque foi dor para mim. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu estou indo para o final, irmãos. Verso de número 16. Agora é hora de descentralizar, irmãos. Isso não significa que tu não vai viajar, não. Entende? Meu filho João não está aqui. Meu filho João é um pirralho, mais pirralhinho, né? Agora está maior do que eu. A gente estava num resort na Bahia. E meu filho João aprendeu a tomar cappuccino comigo, né? Acaba eu e ele somos fanáticos em cappuccino, que a gente usava para ser o tempo do varão. A gente ia tomar cappuccino para me conversar de homem para homem com ele, desde pirralho, né? O tempo do varão é tomar um cappuccino e a gente conversar. E aí fazia aquelas coisas, jantava, falava assim, vamos tomar um cappuccino agora. E aí, final da noite, assim, quem já foi em resort sabe, tem sempre o show lá, que o resort, aquela coisa de família, beleza? E aí o João lá sentado, tomando um cappuccino, vem um senhor. Senta. Está todo mundo no mesmo lugar, né? Parece que todo mundo é igual. Parece que está todo mundo na mesma suíte, né, irmão? Pagou o mesmo preço para estar ali. Tu está ali. Aquela pulseirinha terrível que te dá acesso a tudo. E durante 30 minutos ele falou do desgosto da vida dele. De tudo da vida dele. E mesmo naquele lugar, eu vi que o Senhor me confiou uma alma. Mesmo naquele lugar. Pelo menos uma oportunidade de compartilhar a semente que eu carrego. Chega de omissão, irmãos. Em nome de Jesus. A vida não é só teu umbigo. Talvez por isso que tu está vivendo em frangalho, sem perceber. Deus tem os seus meios de nos puxar com corda de amor. Deus tem os seus meios, hein? 1 Coríntios 9,16 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também o que, irmãos? Quem falou isso, irmãos? Um homem que um dia foi um incrédulo inteligente, mas ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo, a obra miraculosa do Espírito Santo transformou ele nesse ser humano aqui. O campo é o que, irmãos? Quem que envia, irmãos? O campo é o que, irmãos? Quem envia?
Quem são os filhos do reino? Quem são os filhos do reino? Quem é enviado então no mundo? Quem vai brilhar como o sol? Se não formos omissos. Se não, é isso mesmo. Faz o teu e volta para casa. Morto. Dormindo. Enquanto você dorme, o inimigo está semeando dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu contexto de amigos, dentro do teu contexto de relacionamento familiar, de parente, de vizinho, a tua rua, o seu bairro, o seu estado, a sua nação. E você? Só dorme. Então Paulo, o apóstolo agora, quando ele escreve à igreja de Éfeso, sabe o que ele diz? Desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa noite, se posicione, se descentraliza. Sério. Estou no último. O discípulo não se distrai pensando como pagar o preço. Ele se dedica em compartilhar o que recebe de graça. Tu está com essa história de pagar o preço. 99% das pessoas que eu conheço que fica com essa história de pagar o preço, elas não ganham uma alma para Cristo. Elas vivem empacotando no bolso de revelamento a revelamento crentes que não leem a Bíblia, por sinal. E outro dia desse fui no monte. Eu sou complicado, eu gosto de ir no monte de manhã muito cedo. E agora no monte tem uma classificação de profeta que ela é estranha, pastor Bruno. Porque quando a gente estudava o Antigo Testamento, existiam os profetas orais, os profetas da escrita, os profetas da corte, os profetas de Baal e os profetas, porque o profetantismo, todas as religiões sempre tiveram. Mas hoje existe os profetas que tu tem que dar um trocado para ele tomar café da manhã no monte. É uma outra classificação de profeta. Se você der um trocadinho do café, eles profetizam o que você quer, senão eles te amaldiçoam. Que aí eu fui no monte. Para mim, no monte, eu vou para resolver. Eu não consigo ficar no monte conversando. E eu fui para o monte, assim, tinha que ir no monte, então eu vou para resolver. Assim, eu vou para o monte, então eu vou para o monte, assim, beleza. Eu estou subindo no monte, e o irmão falou, varão, aleluia, porque varão, é mistério, varão, que o profeta quer tomar café, varão, e o Senhor falou que tu vai dar 15. Eu no jejum, no propósito, não tinha possibilidade de eu jogar ele monte abaixo rolando, porque eu estava no propósito, na carne, cara, é complicado, essas ações são perigosas, né, cara? E eu falei, caramba, olhando para ele, e falei, é mesmo, cara, não vou dar não, é por isso que passa vento, profeta. Ele falou para mim, é por isso que passa vento, só que eu não estava indo no monte por causa do vento. Porque o vento que me balança é o Espírito Santo, irmão. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu não estava indo. Eu estava indo para o monte para velar por um rebanho que o Senhor me confiou, pô. Eu não estava indo para o monte porque eu estava passando pendenga. Não, pô. Eu estava indo para o monte porque eu fiquei 2 meses sem pregar e Deus me deu um propósito pelo rebanho que Ele me confiou, pô. Eu botei o ministério para assistir um vídeo, para responder 2 perguntas debaixo de oração, intercessão e jejum. Eu estava indo para o monte para isso, pô. Eu não estava lá porque... E por que eu tenho que dar 15 reais do café? Isso aqui é o que está pagando o preço. Que alma que ele está ganhando? Vou generalizar de maneira alguma. Pagar preço, eu não acredito que o homem pague. Existem pessoas batalhando
para viver com Cristo. Então, o discípulo não se distrai pensando como pagar o preço. Até porque essa história de pagar o preço é mais para impressionar quem está perto do que outra coisa. Até porque Jesus ensinou que qualquer tipo de oferta que você fizer, ainda que seja a sua vida, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Então, nem quando você jejua é para os outros saber. Quem já leu a Bíblia? Sermão do Monte, pelo menos. Beleza. Por favor, leia a sua Bíblia. Você precisa ler mais a sua Bíblia. Os discípulos não se distraem pensando como pagar o preço. Ele se dedica em compartilhar o que ele recebe de graça. Então, esse final de semana, eu estou recebendo da generosidade do Senhor. Essa semana tem sido incrível. Eu tenho visto a bondade. Eu tenho visto um amor incondicional. E é incrível como uma gratidão brota do teu coração, como teus olhos ficam mais bonitos, né? Como você consegue olhar as pessoas com um pouco mais de misericórdia. E eu estou recebendo isso tudo de graça. Fica triste não, mas eu não jejuei essa semana. Então eu recebi isso tudo sem jejuar. Eu só vivi essa semana. Então não é sobre Zé Carlos, é sobre graça. Então eu vou fechar aqui lendo Mateus 10, eu volto na parábola. Mateus capítulo 10. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho do sentido daquilo que a gente recebeu de graça, entendeu? Mateus capítulo 10. Eu preciso descentralizar. Um mês inteiro ouvindo que não pode ser orgulhoso e arrogante, hein, irmãos? O Espírito do Senhor, né? Eu tinha dado um tema para o pessoal da comunicação. E aí o Vitor perguntou, pastor, a direção da palavra de setembro. E eu tinha dado um tema para ele. 2 dias depois eu mandei a mensagem para ele e falei, cara, só muda. Né, Vitor? Está ali? Falei, pô, muda. Porque é um regente dessa obra aqui. E o que o Senhor quer nos falar é se descentraliza. Talvez você comece a prosperar agora. Depois que você perceber o que importa para Jesus, você começa a prosperar. Capítulo de número 10. É o chamado dos discípulos, os 12. Eu vou começar no verso 5 para a gente poder andar para a ceia. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas, o que, irmãos? Isso, Jesus fala assim, vocês vão aos perdidos, vocês vão para o campo, aonde estão os perdidos. E indo, pregai, dizendo o que, irmãos? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes o que, irmãos? Isso. Essa semana tem uma experiência. Quando alguém falar que está com dor de cabeça, antes de você levar o analgésico, bota a mão na cabeça dela e ora. Qual era? Os discípulos foram comissionados a fazer o quê, irmãos? Pastor, a minha incredulidade inteligente não acredita mais nisso, eu prefiro ir no médico. Está tudo bem. Estou te obrigando a nada. Só estou te dizendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Há uma direção do Espírito para a nossa vida aqui, tá? Experimenta vivê-la. Eu sei que tu vai para um lugar de estranheza, não é o evangelho que tu vive. O evangelho que tu vive, ele acomodou nas tuas necessidades e vontades. Por isso, tudo é você, o centro é suas emoções, o centro é isso, e eu concordo com Reina Bonk. É só psicologia e propaganda. Esse mundo aqui é um mundo teológico. E aqui,
Há um Senhor sobre tudo, sobre todos, o nome dele é Jesus Cristo. Há alguém assentado no trono. Os olhos dele são como chama de fogo. Não tem como eu mudar isso. A minha incredulidade inteligente me faz rejeitar o que o Espírito fala à igreja, mas não invalida o que o Espírito fala à igreja. Porque se um coração aqui, a chama do Evangelho queimar nessa noite, eu venci minha semana. Quem é você, Zé Carlos? Eu sou um coração que queimou numa pregação. E eu estou aqui. É óbvio que se todos queimarem, o alcance é maior. Né? Mandei você largar o teu emprego? Mandei você largar o teu concurso estabelecido? Não. Eu estou falando para você ser sal da terra lá. Para você ser luz do mundo lá. Para você entender a dinâmica do Espírito, porque para você entrar... Quem está num trabalho hoje que para entrar orou ao Senhor, levanta as mãos. Foi porta que Deus abriu, levanta as mãos. Se você sabe que foi porta que Deus abriu, entenda que o propósito do Senhor é maior do que teu soldo. Só entenda isso. Só entenda isso. Só entenda isso. E amanhã você vai entender o que o Senhor tem nos falado. Os campos estão brancos, pronto para a ceifa. Os campos estão brancos, pronto para a ceifa. A incredulidade está mais aqui do que lá. Fomos pregar numa comunidade nossa do Rio de Janeiro. E foi eu e a pastora Fabiana. E nós saímos de lá, às 11h30 da noite, filho. 11h30, meia-noite, né? E assim, dentro da comunidade, você entra com carro, mas tu entra numa rua, vira para a esquerda, vira para a direita, não tem saída, já é beco. Entramos, manobramos lá, até conseguir virar o carro para descer na porta da igreja. 400 grupos cantaram antes da gente pregar. A gente também, já só de pirraça, pregamos 1h30. Ficou todo mundo assim. Pedi para fechar a porta, para ninguém fugir. Já que eu esperei eles cantarem, eles tinham que me ouvir pregar. Beleza, ficou então aquela guerra amistosa no campo do Espírito, beleza. Depois tinha lá um misterinho, né? Beleza. Saímos, já era 11h30, quase meia-noite, quando a gente sai com o carro. Quando a gente desce, uma molecadona de fuzil. Caraca, mas o vidro. Aquela cara de quem veio do culto, pode morrer, que vai para a glória. Tranquilão. Quando a gente para o carro assim, bem na esquina, vem um guri, ele se identificou assim, com 2 pistolas, uma granada pendurada nas costas, um monte de moleque. Ele falou assim, você sabe, né, que o jumento fala com o profeta. Minha esposa está aqui. O jumento fala com o profeta, né? Vem aqui e evangeliza nessa favela. Porque vai fazer 1 ano que eu sou dono dessa favela. Eu peço tudo quanto é crente para fazer um trabalho em ar livre aqui. Nenhum deles fazem. Vem aqui fazer um trabalho em ar livre aqui. Sabe o que o guri falou? Com granada e pistola. O sangue que está sendo derramado aqui vai ser cobrado desses crentes tudo aqui. Eles não evangelizam, não. Eles não evangelizam. Vem aqui, faz um trabalho aqui, te dou a estrutura que tu quiser, faz um trabalho, olha quanta alma aqui. E eu olhando aquele, estava tendo baile na favela, eu estou olhando aquele monte de guri de fuzil, pistola, granada, falei, amém. Falei, meu Senhor. Na hora que a gente foi embora, depois que a gente pegou a rua principal, para não dar cola, depois que a gente pegou a rua principal, que a perna começa... Né, que a gente chega em casa, olha no quarto se os filhos estão deitados, ora, e a gente fala, Senhor, já vem aquele pensamento, Senhor, tu está me confiando nessa comunidade, que a gente é oriçado.
Falei, ai Jesus, quem eu vou enviar agora? Já minha cabeça dormia atormentado, Senhor, eu vou enviar. Vou enviar, se tu mandar, eu vou enviar. Ai, Jesus. Eu fico imaginando as pessoas olhando para você e falando, é tão bonita essa família ir para a igreja, eles nunca nos convidaram. Né? É tão bonita essa família ir para a igreja, né? Poxa, tão bonito, né? Poxa, eles são tão bonitos indo para a igreja. E aí você passa, eu estou salvo, ele vai morrer, vai para o inferno. Eu quero dizer uma coisa, você não conhece o Senhor de Jesus, não. Se você conhece, tu é um omisso. Posso compartilhar? Você sabe que orar perto de um pastor, você tem um pouquinho de privilégio de saber o que ele ora pelo rebanho, né? Sabe qual foi uma das minhas orações essa semana? Senhor, eu não quero apacentar um rebanho bem alimentado, bem cuidado, mas que seja um grupo de omissos. Porque o Senhor não está nos nutrindo para isso. O Senhor não está nos nutrindo para isso. É tempo de dar uma resposta. Mova-se no Espírito e prega o Evangelho. Descentraliza. Quando você compartilhar o post da igreja, não só compartilha pensando que eu vou ver. Querido, estou nem aí para isso, de coração. É contigo e com Deus. Mas quando você compartilhar, quem vai ver é teu eixo de relação. Ainda que seja fictício da rede social, porque é todo fictício, tá? Desculpa. Tudo é uma maquiagem. Bota uma palavra aqui, corte. Quando você apresenta os teus troféus, você não coloca uma palavra? Apresenta as marcas do Cristo em você, coloca uma palavra. Não replica a palavra que eu colocar, não. Coloque uma palavra. Bota a cara. Deixa as pessoas do teu convívio ter uma ideia. Ter uma ideia de que você sabe quem você tem crido. Pelo menos tenha uma ideia de que você sabe quem você tem crido. Senão eu estou pensando que você é zen, tá bom? Daqui a pouco eles estão te convidando para um culto ecumênico. Não tem problema nenhum se tu for cheio do Espírito Santo e mudar a cena. Porque eu quero te dizer uma coisa. Um culto é sempre um encontro de adorador. Não é um eixo de um encontro de network e política social. Quando se faz um culto ecumênico para simplesmente fazer uma estratégia de sociabilização, isso não é culto. Pô. Então estou em Mateus capítulo 13, vamos ficar de pé. E eu vou ler a parábola de novo e a gente ora para a gente participar da ceia do Senhor. Olha para o pastor aqui, irmãos. Eu te amo e te respeito. De verdade. Toma uma posição nessa noite. Toma uma posição nessa noite. Uma posição nessa noite. Toma uma posição nessa noite. Posição nessa noite. Aqui, ó, irmãos, ser do bem não significa ser de Deus, não. Entende? Hoje, ser do bem é só um slogan. Aquele guri que enquadrou a gente com um monte de segurança de fuzil, com a granada pendurada nas costas, com 2 pistolas. Ele acha que é do bem, dentro do recorte social e da vivência de hoje. Sabe o que está escrito na parede lá? O lado certo da vida errada. Pô. Dentro da comunidade, uma pintura bonita e escrito:
aqui é o lado certo da vida errada. Eles estão ali, tranquilão, achando que eles estão do lado certo. Segundo as Escrituras, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Seus planejamentos, seus pensamentos, tudo alinhado com os mesmos pensamentos de Satanás. Lembra? Satanás, você não consegue entender, compreender os pensamentos de Deus. Você pensa como os homens. Você só precisa ler mais a Bíblia. Mateus capítulo 13. Agora a gente lê com aquele cuidado da palavra nos cortar. Agora é para o Zé Carlos isso aqui. Isso aqui é sobre o Zé Carlos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, os discípulos falaram: me explica agora, então. Me explica essa parábola. Que legal. E o que Jesus fez com os discípulos? Eu vou explicar para você. Então, não deu margem para nenhuma incredulidade inteligente. É assim, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E aí você gosta de ler, né? Eu também gosto. Pô, eu gosto de ler qualquer coisa, né? E aí estou lendo, lê para lá, lê para cá, lê para lá. E você fala: é mesmo, cara. Eu estou numa sociedade que ela não precisa de Deus, irmão. E ela defende isso a todo custo. John MacArthur partiu para o Senhor agora. Ele tem um livro maravilhoso, tá bom? Se eu não me engano, a minha edição, se eu não me engano, tá? A minha edição deve ser de 2007, 2008. Mas ele está sendo reeditado constantemente. O nome do livro é simples: Sociedade Sem Pecado. Paz, ele tem uma conclusão dessa sociedade sem pecado. Ele diz: a sociedade atual, ela é uma sociedade que ela não tem pecado. Por isso, ela não tem o que confessar. Por isso, ela não se arrepende. Por isso, ela constrói argumentos ideológicos que se distancia cada vez mais do lugar aonde a graça se manifesta, aonde o Espírito pode convencer. Então, agora, você chega perto de alguém, gente, pelo amor de Deus, 4 horas rolando o teu celular. Pelo amor de Deus, eu vou te pedir para ler um capítulo da Bíblia. Você lá consegue se concentrar lendo alguma coisa, gente? A neurociência hoje já comprovou que a velocidade de informação da tecnologia dos dias atuais está emburrecendo a sociedade. Poxa, só você que não, eu não consigo. Nada, cara. Nada. Eu estou na faculdade, mal gurizada, sabe o que eles fazem? E aí, José? Chama de José. Essa me chama de José, outra me chama de Carlos. E aí, José? E aí, José, leu? Li. Pô, mas tu leu? Falei: eu li. Ah, não, José, não faz mais isso não. Tem um aplicativo aqui, ó. Bota que ele lê para você, tu vai só ouvindo aqui, ó. Tô ouvindo. Eu falei: pô. Aí eu falei: eu sou de outra geração, eu não consigo aprender assim, não. Eu tenho que ler, eu tenho que marcar. Eu falei: eu tenho que marcar, eu compro o livro. Eu falei: eu compro o livro, eu tenho que marcar. Eu sou mais lento. Ah, José, pelo amor de Deus, né, Zé? Pô, Zé, fiquei só pensando. Sabe quantas páginas tinha um artigo? 30 páginazinhas, pastor Bruno. Pô, li de manhã,
peguei um café com leite, faltava 20 minutos, 25 minutos. Eu peguei um café com leite, fiquei na faculdade sentado, 30 páginas, fiz as minhas marcaçãozinhas, 30 páginas, 30 páginas, 20 minutos, é só concentradinho. Poxa, 30 páginas, meu Deus. Gente, quem está conseguindo ler um capítulo da Bíblia aqui, levanta a mão, por dia. A metade dos irmãos, que o Senhor te abençoe, te dê largueza de entendimento, que a porta da palavra se abra para você, para pelo menos um capítulo, quando você lê, você ouvir como discípulo. Porque Isaías, o profeta Isaías, no meio daquele caos, ele vai dizer: Senhor, Tu me deste uma língua instruída, me dá agora um ouvido para ouvir como discípulo, para que eu tenha uma palavra para amparar o cansado. Isaías enxergou isso, gente. Quem já leu esse versículo na Bíblia, pelo amor de Deus, tem que mexer no Google, né? Tá, não vou te dar o endereço não, está no profeta Isaías, te dá o nome da rua, vai achando a casa. Isaías, gente, falou: Senhor, Tu tem me dado uma língua instruída, agora, Senhor, me dá ouvido para ouvir como um discípulo, para que eu tenha uma palavra para amparar o cansado. Sabe por que tu não tem nada para falar? Porque as pessoas que você segue na internet, elas não são o Espírito Santo, e elas não te fornecem os mistérios do reino. Você é só um veículo para elas ganharem mais. Você está emburrecendo. O Senhor te chamou para ser um instrumento vivo na mão dele. Estou na parábola. Porque Paulo vai dizer que se você tiver aparência de piedade, mas negar, presta atenção nesse versículo, mas negar o poder dela, ele diz que é para mim me afastar de você. Olha isso. Se você tem a aparência de piedade, você anda com o Senhor, mas você nega que você anda com o Senhor, o apóstolo Paulo falou: sai de perto. Porque eles, olha, gente, eles aprendem, mas eles nunca chegam ao conhecimento. Está escrito aqui, irmãos, ó. Aprende, está em Timóteo, tá? Aprende, mas nunca chega ao conhecimento. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Discípulo é aquele que vai, você vai continuar sentado. Amanhã, um bom dia, é a porta da graça aberta para você plantar uma semente. Sabe o que as Escrituras diz? Que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltarão com os molhos de alegria. Oh Jesus, que seja uma semana. Sabe quando a gente faz festa no céu? Não é quando você consegue dar o presente que teu filho quer, não. Só a festa no céu quando um pecador se arrepende ou falastrão. Esse teu tererê tarará que não toca nada, não acontece nada. Só é a festa no céu quando um pecador se arrepende. O Senhor te dá o privilégio de ser um promotor de festa no céu. É um tempo de se descentralizar. Palavra do Senhor, verso 37. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa o quê, irmãos? Pecado, e todos os que praticam o quê, gente? O mal. E serão lançados na fornalha de fogo,
onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol. Os justos o que, irmãos? Serão perceptíveis, porque eles carregam uma graça além da competência deles. Quem não vê o sol e não admira? Eu estava agora, senador Amaral, uma friagem incrível, o sol lá não esquenta. E a Suzana tirou uma foto, assim, linda. E está lá o sol. Uma glória. E você fala, meu Deus, incomparável, uma glória. Uma beleza que o homem não consegue pintar. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir o que, irmãos? Ouça. Ouça. Põe a mãozinha no seu coração. Ora. Não vou dar trabalho a vocês, não. Vocês vão louvar essa canção. Essa canção. Primeiro eu vou cantar uma canção. Eu sei que para mim não dá problema para vocês. Vocês podem ficar até tranquilo. Para transformar isso aqui no culto de libertação, eu vou cantar. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sol e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar nesse lugar. Então começa na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Eis-me aqui. Quem conscientemente quer receber de graça uma competência do Senhor para compartilhar de graça, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar muito específico por você. Não dá mais para ser o mesmo. Deus abriu uma porta excelente de trabalho para você. Deus te deu uma promoção. Deus tem sido tão generoso contigo. A única coisa que você faz é o quê? Ninguém falou para você ir fazer teologia, ninguém falou que você tem que... Nada disso, pode chegar ao máximo que você quiser para frente, pode subir no altar se você quiser. Isso é para a gente resolver. Os irmãos podem até cortar a transmissão aí, que aqueles que estão de casa, Deus abençoe. Mas não dá para ser mais o mesmo. Não dá. Entende? Não dá. Não dá para subir de novo no céu.